O carbono. Gente, o carbono é o elemento fundamental da química orgânica. 100% dos compostos orgânicos possuem carbono. Claro que nós temos outros elementos, o hidrogênio em torno de 99%, o oxigênio 60%, o nitrogênio em torno de 30%. São os 4 elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São os elementos organógenos. Eles são fundamentais, mas o carbono é o mais importante, porque todos os compostos orgânicos têm carbono. E quem é o carbono? O carbono é um elemento que possui um número atômico 6. Na distribuição eletrônica, ele tem 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na segunda. Isso faz com que ele possa fazer 4 ligações químicas. Então, o carbono é tetravalente. Claro que essas ligações elas não são feitas de forma direta. Existem alguns processos, a hibridização, certo? Que nós podemos comentar depois. Mas 4 ligações é o que ele faz. Tetravalente. Como é que são essas ligações do carbono? Bom, existem vários tipos, né? O carbono saturado, por exemplo. Eles têm 4 ligações simples. 4 ligações simples. Ou então, 4 ligações do tipo sigma, ok? Mas ele pode ser insaturado. E o que é um carbono insaturado? Bom, é um carbono que pode apresentar uma ligação dupla, por exemplo. Claro que ele tem uma dupla e 2 simples, porque lembrem, sempre são 4 ligações. O carbono pode ter uma ligação tripla e uma simples, total 4. Ou ele pode apresentar 2 ligações duplas, total sempre 4. O carbono é tetravalente. Vejam que essas ligações que ele apresenta, somente simples, carbono saturado. Todos os demais casos, com dupla, com tripla, 2 duplas, carbono insaturado, ok? Bom, o carbono ele vai apresentar diversos tipos de geometrias. O que é a geometria? É a disposição daquela molécula no espaço. Carbono com ligação simples é tetraédrico, certo? Tendo uma ligação dupla, virou um triângulo, trigonal plano. Tendo a ligação tripla ou 2 duplas, ele é linear, ângulo 180 graus, certo? Essas são as ligações. Agora vejam também o seguinte, dependendo da ligação entre esses carbonos, a distância pode ser maior ou menor entre eles. Por exemplo, o carbono que tem somente ligações simples, a distância entre os átomos é maior. À medida que ela vai ficando dupla, tripla, essa distância vai diminuindo. É o que nós chamamos de distância internuclear, ok? Então lembre, ó, o carbono saturado, o afastamento é maior entre eles. O carbono totalmente insaturado, ligação tripla, a distância é menor, certo? Muito bem. A classificação do carbono. Um carbono pode ser primário, por exemplo. O que é um carbono primário? O carbono primário é aquele que está ligado a um só carbono ou a nenhum. O metano, por exemplo, só tem um carbono, considerado primário, certo? O carbono secundário é um carbono que está ligado a 2 outros carbonos. O carbono terciário está ligado a 3 outros carbonos. Normalmente são nos processos em que aparecem ramificações. E o carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Esta classificação ela vai ser muito importante depois, quando vocês forem estudar as funções. Tem algumas funções cuja classificação depende da classificação do carbono. Tá ok? Então, lembrando, o carbono pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. E não vamos confundir, não é pelo número de ligações, gente. Tá? É pelo número de carbonos ao qual ele está ligado. Ok? Era isso. Bom estudo para vocês.